Você pensa que nichar ou não nichar é uma pergunta inteligente. Você pensa que existe aqui um grupo de pessoas que nicha e que, portanto, fala com poucas pessoas, e um outro grupo aqui que não nicha e que, portanto, fala com muitas pessoas. Só que esta pergunta, nichar ou não nichar, é uma pergunta falsa, contraditória em si mesma, porque ela não está alinhada como o mercado funciona. Neste vídeo, eu vou te mostrar que é impossível não nichar. Eu vou te mostrar o conceito da inevitabilidade do nicho. E ao mostrar para você esse conceito e mostrar que ele é verdadeiro, eu quero te mostrar a verdadeira pergunta que você deveria se fazer. Se é impossível não nichar, então o quanto eu devo nichar? Então, ao final deste vídeo, você vai ser capaz de ter uma ideia melhor a respeito de como nichar dentro do seu negócio, para você ter todos aqueles benefícios que você já conhece. Mais especificidade, mais autoridade, mais confiança e, portanto, isso viabiliza para você cobrar mais caro, ter uma conexão melhor com o cliente, enfim, todos esses benefícios que vêm com a especificidade. Então vamos lá para esse conceito da inevitabilidade do nicho. Olha só, para a gente entender esse conceito, a gente tem que entender como o mercado funciona. A gente tem que entender um pouquinho de economia, tá? Porque se a gente não entender como o mercado funciona, a gente não vai entender como o nicho funciona. Então aqui eu tenho uma imagem que representa este mercado. Você já deve entender que o mercado é esse local imaginário, meio que sem fronteiras, onde a economia acontece, né? Onde a compra e venda, a oferta e demanda acontece. Então o mercado é esse local imaginário onde todas as pessoas estão. E quando a gente vai tentar entender este mercado, principalmente do ponto de vista de marketing, a gente precisa fazer o que eu fiz aqui. A gente precisa começar a etiquetar. Então a gente precisa criar categorias que aglomeram seres humanos pelas suas características. Caso contrário, não é possível abordar este mercado, tá? E isso você descobre simplesmente comigo te perguntando: crie um produto aí, ou comigo te dizendo, né? Cria aí um produto para uma pessoa. Você até é capaz de criar esse produto, mas percebe que fica muito mais difícil por essa falta de especificidade, né? Você até consegue criar uma comunicação que seja para todo mundo? Consegue. Mas olha a dificuldade que você tem quanto mais genérico você é. Então, quando a gente está falando em mercado, a gente está falando em várias categorias aglomeradas que formam esse todo, e este todo sim é um amálgama, né? Ele não tem uma face exatamente, que é esse mercado. Mas cada categoria aqui você consegue ter uma certa expectativa de como as pessoas funcionam e se comportam, né? Então, dentro do mercado, por exemplo, nós temos autônomos, nós temos mães em tempo integral, nós temos empresários, CLTs, crianças, nananana. E é só porque você consegue reconhecer essas etiquetas, essas categorias, que você consegue, de alguma maneira, abordar este mercado com um produto ou com uma comunicação, tá? E é aqui que eu queria chegar para você, né? Aqui que eu queria iniciar a nossa conversa sobre essa inevitabilidade do nicho. Cada uma dessas etiquetas, né, por mais amplas e genéricas que elas sejam, elas já são nichos, tá? Porque o nicho não tem a ver necessariamente com o tamanho do mercado, mas sim com a identificação e a possibilidade de alvejar este mercado. Então, por mais amplo que seja adultos, se eu consigo reconhecer que existe uma parcela de pessoas, né, um público dentro de um mercado que é adulto, então eu tenho um nicho. Perceba que só de dizer adulto, por mais amplo que seja, eu já posso, né, não necessariamente, mas eu posso estar excluindo crianças, tá? Mas mesmo assim, não importa. Porque se eu disser que eu trabalho com adultos e crianças, eu ainda estou criando um nicho, tá? Então, o que eu preciso tirar da sua cabeça? Eu preciso tirar da sua cabeça que nicho é um negócio pequenininho e bem específico e que só tem poucas pessoas dentro dele. Isso não é verdade, tá? Toda empresa é nichada, todo produto é nichado em algum grau. Mesmo que ele seja genérico, mesmo que ele seja amplo, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que deseja, não é todo mundo que pode comprar, e por isso já existe um nicho ali. Muito bem, então assumindo que existe esse nicho, né? Então assumindo assim que todas as empresas, todas as pessoas, todos os produtos já nicham de algum jeito, o que é importante para você? O que você tem que entender na hora de você nichar? Você tem que entender que existem duas maneiras de nichar, tá? Existem duas maneiras de você fazer este nicho. E eu chamo essas duas maneiras de nicho vertical e de nicho horizontal, tá? Então,
Qual que é essa sua ideia de nicho? Da onde vem essa sua ideia de nicho? A sua ideia de nicho geralmente vem do nicho vertical. O que é o nicho vertical? É quando você seleciona características que, sim, vão afunilando um determinado público. Ou seja, isso acontece numa pirâmide, né? Numa vertical. Então eu seleciono homens, e depois eu seleciono empresários, e depois eu seleciono empresários que faturam até tanto, e depois eu seleciono empresários que faturam até tanto e têm X funcionários, e eu posso ir até o fundo dessa vertical e eu vou ter cada vez menos pessoas dentro deste nicho. Isso aqui é o que a maioria das pessoas pensam que é nichar, certo? Você pega características que vão excluindo cada vez mais pessoas e, portanto, vão ficando cada vez menos pessoas dentro do seu mercado-alvo, tá? E aí nós temos o nicho horizontal, que não deixa de ser um nicho. É isso que é importante, tá? Não deixa de ser um nicho se você fala com homens e mulheres ao mesmo tempo, porque estes homens e mulheres, para comprar o produto, precisam compartilhar uma certa característica, tá? Então, cadeirinha de bebê, quem que é o público? Pode ser tanto homem quanto mulher, porque ambos podem ter o desejo de comprar para os seus filhos, tá? Quem que é o público específico de câmera, de celular? Olha, são pessoas específicas também que compartilham algum tipo de característica. Essa distinção é muito importante para que você entenda que dois negócios podem dar certo, um sendo muito nichado e o outro não sendo tão nichado assim. Lá dentro das 22 leis do marketing, do All Rise do Jack Truth, o livro, né? As 22 leis imutáveis do marketing, o All Rise, inclusive, traz esse conceito da lei da categoria, pela qual você nicha pela categoria de produto e você se torna o líder dessa categoria de produto. O líder da categoria de produto é um nicho, embora seja amplo. Então você pega uma air fryer, né? Uma air fryer aí, que é uma fritadeira sem óleo, ela é um nicho. Só que ela é nichada pelo produto e não pelo quem. Geralmente, quando você vem aqui pelo nicho vertical, você nicha pelo quem. E quando você está no nicho horizontal, você nicha geralmente pelo produto. E aí, uma outra maneira de você enxergar esse nicho vertical, que talvez seja mais visual para você, é você visualizar no formato de pirâmide mesmo. Inclusive, no inglês, né, as pessoas usam a expressão niche down, né, que já dá também essa impressão de verticalidade. Então você começa lá com um público mais amplo, mulheres, você desce um pouco, vai para mães, desce mais um pouco, vai para mães que amamentam, e desce mais um pouco e vai para mães que sofrem com a amamentação. Então, ao fazer isso, né, ao fazer o niche down, você desce nessa vertical até que você atinja um mercado bem pequenininho, que tem uma dor bem específica e que, portanto, vai ter mais conexão com um determinado discurso e com um determinado produto, ok? E aí, no nicho horizontal, uma outra maneira de você observar é assim, ó. Você tem vários nichos verticais, né? Isso acontece em qualquer lugar. Só que esses nichos verticais compartilham algumas características, ou algumas dores, ou alguns problemas. E este compartilhamento torna possível esse nicho horizontal, em que você aumenta público, mas mesmo assim mantém um nicho ali no meio, tá? Então, mulheres e homens, né, como sendo os nichos verticais, por assim dizer. E aí, dentro de mulheres eu tenho mães, e eu tenho, dentro de homens, tenho solteiros, por exemplo. E esses dois podem compartilhar um sentimento de solidão. E eu posso ter um produto a respeito de solidão que eu venda tanto para homens solteiros quanto para mães, para mulheres que são mães, tá? E aí você pode entrar naquela discussão, né? Ah, se eu nichasse só para homem solteiro, não ia ser melhor? Não sei. Talvez não. Você acha que o Google deveria nichar só para homens solteiros? Por algum motivo? Você acha que o Google deveria nichar só para adolescentes de 18 anos? Né? Você acha que a Amazon deveria nichar só para um público específico? Tá? Então, não necessariamente nichar é a melhor opção. Essa é uma coisa muito importante, tá? Eu acho que no ambiente de marketing, como a maior parte das empresas, né, principalmente no marketing digital, como a maior parte das pessoas está começando, não é gigantesco, não tem uma autoridade gigantesca, nichar é sempre um conselho, é um conselho geral. Todo mundo fala, nicha. Nicha mais. Não deu certo, nicha um pouco mais ainda. Quando, na verdade, isso você precisa entender também. Nichar é uma maneira de você
conseguir autoridade. É isso, tá? É uma estratégia de aquisição de autoridade. Se você tiver autoridade sem nichar, e você for capaz de justificar essa autoridade para vários públicos, nichar geralmente vai te dar menos dinheiro. Porque você vai simplesmente diminuir seu público, sendo que você poderia vender para mais pessoas com o arcabouço de autoridade que você já construiu. Tá? Então, nichar não é sempre o melhor caminho, embora possa ser em muitas vezes, principalmente para quem está começando, tem pouca autoridade, tem pouca confiança, tal, ok? A minha missão é te mostrar exatamente quando nichar é o melhor caminho, ok? Não só neste vídeo, mas também nos próximos que eu vou comentar aqui com você. Então, você pode ter dentro desses nichos, né, características compartilhadas que fazem com que o mesmo produto possa ser vendido para pessoas aparentemente diferentes, mas que compartilham, sim, alguma coisa em comum, tá? Então, mulheres, mães e homens solteiros podem ser ao mesmo tempo solitários. Mães que amamentam e homens CLT podem ter pouco tempo e, portanto, podem precisar de um produto a respeito disso. Homens e mulheres sofrem e, portanto, eu posso ter um nicho aqui de deficiência de vitaminas que ambos vão comprar. Esse é outro ponto, né? Você nicharia whey, né? Só nicha whey quem é pequeno. Porque daí você consegue alguma penetração naquele mercado que já foi inaugurado por um líder de categoria. Tá? Então, geralmente é assim que acontece o nicho, né? É geralmente assim que acontece o nicho por estratégia. Essa é uma distinção bem importante também. Existem alguns nichos que são necessários, tá? Existem os nichos que nascem com o produto. Então, por exemplo, aparelhos auditivos. Aparelhos auditivos você só vai vender para quem tem algum tipo de problema auditivo. Então, isso é um nicho necessário. Você não vai vender para pessoas saudáveis do ouvido, tá? Você não vai vender para essas pessoas. Só que, a partir do momento que a gente reconhece que nichar traz especificidade e que, portanto, traz autoridade, que, portanto, traz confiança, como marqueteiros, né, como empreendedores, nós podemos tomar uma decisão consciente de usar isto ao nosso favor. Mas este não é um nicho necessário. É um nicho subjetivo. É um nicho que você usa como discurso, tá? Não é um nicho necessário. Espero que tenha ficado claro isso. No caso do aparelho auditivo, é um nicho objetivo. No caso de nichar para empresários que faturam até 200 mil, é um nicho discursivo. Eu tirei este discurso. Eu inventei esse discurso. Eu poderia servir mais pessoas com o mesmo produto? Poderia. Mas eu quero fazer isso para empresários de até 200 mil, porque assim eu vou ganhar penetração nesse mercado mais fácil e mais rápido. Ok? E agora, eu acho que a discussão que fica aí na sua cabeça, né? O ponto que fica aí na sua cabeça é: bom, se é impossível não nichar, né? Se o mundo funciona assim, se a economia funciona assim, se eu sempre vou selecionar algum nicho, seja por produto, seja pela pessoa, seja pelo quem, né? Então, quanto eu devo nichar? E é isso que eu vou te responder em breve, só que antes eu só preciso te mostrar a amplitude de características que você pode selecionar na hora de escolher esse seu nicho, tá? Na hora de nichar, ok? Por quê? Porque se você não souber dessa amplitude, geralmente você não vai ter os recursos e as ferramentas necessárias para nichar bem. Porque olha só, se você vai usar o nicho como uma estratégia para ganhar mais penetração, então se você fizer errado, você não vai ganhar mais penetração. Né? E você vai ter os malefícios do nicho, se você não souber nichar. Então, o que eu preciso entregar para você? O que eu preciso mostrar para você? Como identificar essas características que lhe permitiriam nichar bem, tá? Independentemente do seu público. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá, ó. Agora eu quero te mostrar a amplitude de coisas que você pode ter na sua cabeça na hora de você decidir esse nicho, tá? E como eu falei para você, o que é importante aqui? O importante é você reconhecer o seu tamanho. Por quê? Porque nós nichamos para termos a vantagem da especificidade e a vantagem da autoridade, correto? Correto. Então, nós nichamos, numa analogia, né, para sermos o maior peixe de um determinado aquário, tá? Só que maior peixe do que um determinado aquário envolve um tamanho relativo. Qual é o tamanho desse peixe? Para que então ele seja o maior do aquário. Qual é o tamanho dos outros peixes desse aquário? Qual é o tamanho desse aquário? Certo? Então, é aí que vem... É isso que eu estou tentando trazer para você. Se você é um peixe gigante e escolhe um aquário muito pequeno, você vai passar fome. Se você for um peixe pequeníssimo, muito pequeno,
e entrar num aquário grande, você vai ser comido, tá? Essa é a ideia. Essa é toda a ideia de nicho, ok? Então, ao reconhecer o seu tamanho, é que você vai determinando onde você deve estar. Porque lembra do nicho vertical? Você pode afunilar para sempre, certo? Só que afunilar para sempre significa que você vai atingir cada vez menos pessoas. Então, a depender do seu tamanho, do grau de autoridade que você já tem, de quantos depoimentos você já tem, se tem canal no YouTube, você faz esse conteúdo, etc, etc, menos você precisa nichar, porque você já tem autoridade dentro de de uma determinada vertical. Você já é capaz de liderar este ponto, né? Você é capaz de liderar essa seção da vertical, ok? Então, essa é toda a ideia do nicho. Se você vai nichar, você tem que encontrar, você vai ter que reconhecer tanto o seu tamanho, quanto o tamanho do que você quer abordar, tá? E se você achar um aquário que não tenha ninguém, por exemplo, você vai ter muito sucesso. Se você encontrar um aquário que tem uma pessoa menor do que você também vai ter muito sucesso. E se você encontrar um aquário do qual você não vai ser o líder, do qual você vai ser tratado como commodity, tá? É isso que vai acontecer. Então, quando você estiver identificando o seu nicho, né? Isso aqui é difícil, tá? Isso aqui não é fácil de fazer. Não dá pra pegar na sua mão e te ensinar. Eu só posso te abrir a cabeça aí sobre como fazer, tá? Você vai poder delimitar o seu nicho com base nisso daqui, tá? Você pode delimitar o seu nicho com base nas características do seu produto. Então, as dores que você resolve. Então, por exemplo, nós enchemos seu funil de leads. Essa é uma dor que eu resolvo. A maneira que funciona, né? Metodologia plug and play. Então, você vai alcançar um determinado tipo de gente com essa metodologia. O design, né? Então, se é elegante, se é para o povo, etc. Né? Você também pode pegar características emocionais da pessoa que consome o produto. Então, como ele se sente, como ele pensa, como ele se enxerga. Então, tudo isso pode também estabelecer o seu nicho. Tem muita gente que pensa... Olha, isso aqui é importante também, tá? Tem muita gente que pensa que nicho é um segmento. Então, elas pensam que elas estão nichando quando elas falam assim, eu atendo médicos, né? E você está, ok? Você está. Só que este não é o único jeito de fazer, de criar, de estabelecer o seu nicho. Por quê? Porque ainda dentro de médicos você vai ter várias especialidades, você vai ter várias dores, vários problemas, vários pontos, né? Então assim, o médico está começando, o médico está no final de carreira, etc. Então, por causa disso, geralmente é muito ruim você ir só pelo segmento. E tem outro problema, tá? Se você for pelo segmento e aquele segmento fica ruim, o que você vai fazer? Você constrói toda a sua reputação no segmento de indústria de papelão. De repente, papelão não existe mais. E aí? De repente, não se usa mais papelão. Encontraram uma alternativa mais barata. E aí? Tá? Então, tem muita gente que pensa que escolher um nicho é escolher um segmento. E isso não é verdade, tá? Porque segmento é só uma das características que você pode observar na hora de escolher o seu nicho, tá? Então, características emocionais podem ser características definitivas do seu nicho, ok? Você pode nichar para pessoas que têm vazio existencial, tá? Característica objetiva da pessoa, tá? Então, dores físicas, dor nas costas. A pessoa tem que sentir dor nas costas para interagir com o seu produto. Insatisfação física. Então, ele tem que ser gordo, senão ele não vai comprar o seu produto. Processo fisiológico. Então, ele tem que ter o cabelo caindo para ser do seu nicho, tá? Características contextuais. Então, mudança na economia. Então, se tem uma crise, por exemplo, você pode nichar só para quem foi afetado por essa crise ou por quem não foi afetado pela crise. Mudanças na política. Então, se tem um novo presidente e as pessoas não gostam dele, você pode nichar para as pessoas que não gostam dele, tá? Mudanças legais. Então, agora ler livros é crime. E eu me lasquei, né? Porque é o que eu faço da minha vida. Então, agora, né, você pode nichar para essas pessoas que liam, né? Você é advogado de pessoas que leem, né? Esse vai ser o seu novo nicho. Então, veja só quantas possibilidades você tem. Porque daqui, né? Geralmente, se você é pequeno, você não vai selecionar só uma característica, você vai selecionar algumas características. Porque assim você vai delimitar melhor quem você atende e você vai poder conversar diretamente com as dores dessa pessoa, né? Essa é a vantagem do nicho.
Então, aqui eu tenho vários exemplos, né, sobre se eu fosse vender serviço de construção de funil de vendas. Então, olha, eu sou um profissional de marketing, né, que eu faço isso também, né, então eu tô por dentro disso aqui. Então, olha, eu sou um profissional de marketing, eu vendo funil de vendas, funil de marketing, e com base em que eu vou nichar? Olha só a quantidade de coisas que você tem para você nichar, tá? Você pode nichar pelo tipo de produto, assinatura, mentoria, evento, se é produto físico, se é programa, né? Você pode nichar pela conversão do funil. Então, ó, eu atraio tráfego frio para você. Eu torno as suas compras recorrentes. Eu te ajudo só com a primeira compra, tá? Então, por conversão do funil, você também pode nichar, ok? Você também pode nichar por processo, atividade ou campanha. Então, eu só crio conteúdo. Eu atendo o cliente para você. Eu só faço orçamentos, tá? Eu posso nichar por tipo de negócio. Então, SaaS, negócio digital, design, saúde, não vou me demorar tanto aqui, tá? O problema é que eles estão enfrentando. Então, é pouco tráfego, poucas vendas, baixa retenção. Eu posso nichar por cada um desses pontos também. O que o negócio quer? Ele quer se tornar global, ele quer aumentar o lucro, ele quer ser vendido. Eu vou nichar pelo tipo de cliente do negócio. Então, o tipo de cliente do negócio é consumidor recorrente. O tipo de cliente do negócio é high ticket, tá? O que eles realmente precisam ter. Então, eles precisam de uma lista de e-mails com tantos inscritos. A maturidade do negócio. Startup, é novo, é estabelecido, é líder de mercado. E também pelo resultado que eles entregam aos seus clientes. Então, é um resultado físico, é um resultado financeiro, é um resultado psicológico, de status mensuráveis, etc, etc, etc. E aí, qual que é a regra, né? A regra é, quanto mais características verticais, ou seja, que afunilam um mesmo nicho, mais específico, mais nichado. Quanto mais características horizontais, então assim, ó, eu atendo negócios startup e estabelecidos. Perceba, ainda é um nicho. Tá? Ainda é um nicho. Só que ele é mais geral. Tá? Quanto mais características horizontais, então que aglomeram nichos, mais genérico, menos nichado. Então, ó, agora que a gente já discutiu sobre isso, eu vou para o mais comum, tá? O que acontece geralmente? O que acontece geralmente é que você abre um negócio, você inaugura um produto, lança um produto, e geralmente você não nicha com intencionalidade. Você geralmente deixa o produto nichar por você. E o que acontece nessa situação é que a sua empresa se torna uma empresa nichada por produto ou por serviço. Então, o quem nunca entra na discussão. E quem entra na discussão, na verdade, é o quê. Então, o que você vende e não para quem você vende. E isso geralmente desencadeia todos aqueles problemas que você identifica no seu negócio que são uma consequência da falta de nicho. Então, você não consegue construir uma reputação porque você está cada hora atendendo um tipo de cliente, você não consegue cobrar caro porque o cliente não percebe que você tem a autoridade necessária para cobrar caro, você não consegue ter processos bem definidos dentro da sua empresa, porque cada hora, de novo, você está atendendo um negócio diferente. Você tem uma dificuldade gigantesca de posicionamento, porque cada hora você está vendendo para um tipo de cliente por causa do seu produto, né? Então, meio que o posicionamento vem de fora, né? Depende do tipo de gente que vem comprar de você. Geralmente as pessoas tentam usar isso como uma ferramenta para nichar depois, né? Então, por exemplo, eu percebo que 90% das pessoas que compram de mim são mulheres. Então daí você vai e nicha para mulheres, e geralmente isso dá certo, porque depois que você se lascou para vender todo esse tempo aqui, você de repente percebeu, olha, desde o começo o meu produto era para mulheres mesmo, né? Você também provavelmente vai ter o problema de conexão emocional com esse consumidor, porque você não vai ter um nicho e, portanto, não vai conseguir conversar diretamente com ele. E você também vai ter problema de concorrência. Afinal, se você disser lá que você vende computador doméstico, você imediatamente compete com Microsoft e com Apple, tá? Então, geralmente, né, todos esses problemas que eu acabei de elencar para você acontecem por falta de autoridade, e essa autoridade pode ser conquistada com especificidade. Então, esta é a grande vantagem de você entender que nicho pode ser uma estratégia. Tá? Se você assume que nicho pode ser uma estratégia, então você pode nichar de maneira não necessária, né? Lembra dessa distinção, né? De maneira não necessária, de maneira puramente discursiva, né? Para você conseguir essa especificidade, essa autoridade, essa confiança. Então, deixa eu até te mostrar um exemplo aqui de como seria. Então, aqui, ó, a gente tem um nicho vertical.
de uma empresa que vendia serviços de marketing. E aí ela vai enfrentar todos aqueles problemas, né? Ah, falta de conexão emocional com o meu público, cada hora eu tô atendendo um tipo de cliente, meus funcionários não entendem os clientes que eu tô atendendo, não tem processo estabelecido, não consigo cobrar caro, não tenho autoridade, eu compito lá com uma outra agência que é muito forte, nananana. De repente, essa agência entende que para ela é mais interessante fazer serviços de marketing para SaaS. Porque ali a concorrência é menor, dá para conversar direto com o cara, ele tem problemas específicos, SaaS tem esses negócios aqui, tal. E aí ele percebe que já tem uma puta agência de marketing dentro de SaaS, e assim, 90% do mercado é dela e ele fica competindo com migalha, por migalha. Ó, vou fazer só serviços de marketing para SaaS de RH. Já tá mais nichado, já é mais fácil de começar. Já é mais fácil de vender porque você tem essa conexão emocional. Você vai quebrando todos aqueles problemas que eu falei para você, lembra? Então, o problema da conexão emocional, cobrar barato, dificuldade de processo, você tá virando o jogo. E aí, de repente, você fala assim, ainda não tá dando certo, tá difícil, nananana. Serviços de marketing para SaaS de RH que tenham pelo menos 2.000 usuários. Então, você falou isso num anúncio. A gente é uma agência de marketing para SaaS de RH que tem até 2.000 usuários. O cara olhou para você e falou: esse cara vai me ajudar. Porque essa agência que está aqui comigo, ela é boa de SaaS e tudo mais, só que ela não entende os problemas que vem com o SaaS de RH. Ela não entende os problemas que vem de ter 2.000 usuários. E aí ele vai pensar assim, eu vou olhar esse cara aqui, porque se ele é específico para isso, e é isso que eu estou enfrentando hoje na minha agência, esse cara vai poder me ajudar. E aí você conseguiu o cliente, e aí para reter ele é muito mais fácil, tá? Então, essa é a importância de você entender o nicho como estratégia, tá? Se você é pequeno, tenha certeza, nichar é um caminho seguro para você. E assim, o que eu vejo muita gente com medo é até engraçado, né? Porque geralmente, assim, a pessoa tá começando, aí ela vendeu o produto dela umas 10 vezes no máximo, ou o serviço dela umas 10 vezes no máximo, e ela fica com medo, né? Ah, se eu nichasse, eu não tinha aquele cliente, né? Ah, se eu nichasse, não ia dar certo, porque esses 5 clientes aqui não eram do nicho que eu tô imaginando. Só que assim, cara, você vendeu 10 vezes, é muito pouco, você não construiu nada da sua reputação ainda. Então, assim, geralmente essas pessoas têm medo de nichar, só que o que elas têm a perder? Nada, né? Você vai ficar pequeno, você vai continuar pequeno, você vai continuar nesse aquário grande, sem especificidade, por causa de 5 clientes, sendo que você pode conquistar 50 nichando, sabe? Pode ser muito mais específico, pode ter boca a boca, etc. Então, assim, eu vejo muita gente que tem medo de nichar de uma maneira totalmente irracional. O medo de nichar dela vai totalmente contra o que ela espera, né? Ela quer ter, ela quer ter autoridade, ela quer cobrar mais caro, e não quer nichar. Ou seja, ela não entende isso que agora você entende, né? Ela não entende que é assim que o mercado funciona e que se você é pequeno, né, todo aquele papo do aquário, você precisa selecionar um bom aquário para você ter o máximo de produtividade de marketing. Então, falando sobre essa dúvida sua de profundidade de nicho, tá? Pra gente wrap it up, né? Pra gente embalar isso daqui. Pra gente embalar isso daqui para você entender o que você tem que levar daqui. A profundidade de nicho sempre vai depender do seu tamanho e do tamanho que você espera alcançar lá no mercado, do tamanho até dos seus concorrentes, do tamanho do seu público, etc. Não tem uma resposta final. Você viu que o nicho é vertical quando você vai afunilando, e este tamanho, né, deste público, essa especificidade é que vai te dar a direção sobre quanto você deve descer, ok? E o que é importante para observar no seu tamanho, né? As pessoas compram de quem tem autoridade, de quem elas confiam. O ethos é a primeira coisa que a pessoa vai observar se você tem para comprar de você. Então, para ela confiar em você, você precisa ser nichado? Essa é a sua dúvida, tá? Essa é a pergunta que tem que estar na sua cabeça. Se você já tem depoimento de empresa gigante, se você já tem produção de conteúdo constante, se você tem trocentos seguidores em tal lugar, tudo isso é um elemento de autoridade que traz mais gente para você e que, portanto, te permite ampliar nicho, tá? Pensa nisso. Agora, se você ainda não é ninguém, se você não atende ninguém, se você não presta serviço para ninguém, se você não vende para ninguém pouco, né, em pouco volume, e você ainda não tem algo estabelecido, né, esse posicionamento estabelecido, esse nicho estabelecido, geralmente nichar vai te dar uma grande vantagem comunicativa e uma grande vantagem de abordagem de mercado, ok? Então, pensa assim. Começa lá do começo, ó, homens, sei lá, humanos que seja, tá?
e vai descendo o suficiente para você encontrar o lugar onde você pensa assim, olha, se eu entrasse aqui, eu teria autoridade suficiente para vender, mesmo que eu não tenha portfólio, mesmo que eu não produza conteúdo, não. Aí você produz conteúdo, tem portfólio, já tem vários clientes falando bem de você? Olha, posso ir aqui tranquilamente, porque com certeza essas pessoas vão enxergar que eu sou bom no que eu faço e que eu vou conseguir atendê-las, tá? É assim que funciona a lógica. Não tem uma fórmula, não tem matemática, e eu espero que você consiga decodificar isso. Espero que você tenha inteligência para entender isso, ok? Porque quem te vender que existe um nicho perfeito está mentindo. Principalmente pelo assunto que eu quero trazer agora, que é o último assunto. O nicho que você escolhe sempre depende da sua competência. Sempre. Por quê? Porque quando você vai nichar, você tá lá, né? Diminuindo o número de pessoas que vai nichar vertical, tá? Eu tô falando nichar no geral, mas eu já acho que você já entendeu que a gente tá combinado tacitamente aqui que nichar é na vertical. Quando você vai nichando para baixo, você vai diminuindo o seu público. Se você diminui o seu público, você tem menos gente para trabalhar. Se você não tem competência para atender esse público, portanto, você vai, em vez de aumentar a sua reputação no público, diminuir a sua reputação neste nicho, tá? Então, assim, nichar tem todas aquelas vantagens, desde que você seja bom no que você faz. Porque se você não tiver competência para atender este nicho, você vai simplesmente se queimar mais rápido. Ok? Então, assim, eu vejo que no mercado digital e tal, até no mercado de marketing como um todo, as pessoas, quando entendem que o nicho pode ser uma estratégia, elas vão atrás do nicho mais lucrativo. Elas vão atrás do nicho que parece melhor. Então, todo mundo está nichando para médico, por exemplo, né? E aí, se você não tem competência para atender este médico, o que vai acontecer é que você vai destruir, você vai atrapalhar o trabalho dos outros, né? Porque outras pessoas vão se contaminar dessa sua reputação ruim, né? Você vai atrapalhar outros profissionais. Você vai se queimar, né? Tipo assim, médicos se conhecem e, portanto, eles vão falar mal de você. E você vai continuar do mesmo jeito que você provavelmente está hoje, que é sem dinheiro, sem relevância, enfim, né? Lascado. Então, assim, se você for nichar, sempre tenha certeza, sempre comece a pensar o nicho a partir das suas competências, tá? E não a partir do quanto aquele mercado pode ser lucrativo. E assim, eu acho muito triste isso, tá? Tem gente que tem alguns interesses muito legais e que não levam isso para sua atuação profissional porque pensam que não é lucrativo. Então, você gosta de arte e é profissional de marketing? Vai para o nicho de artistas, cara. Vai para esse nicho, tá? Você gosta aí de qualquer coisa, você gosta de pet? Vai para pet. Nicha para isso, porque o seu interesse vai te ajudar a adquirir as competências que você precisa para atender esse nicho, tá bom? Então, assim, não nichar baseado na sua competência, para mim, é erro de amador, tá? Ou é erro de quem tá com muita pressa. O que não é um comportamento inteligente para quem quer ter sucesso, tá? Então, assim, vamos encerrar esse vídeo da seguinte forma. O próximo vídeo que eu vou gravar a respeito de nicho, eu quero falar bastante sobre esse assunto, vai ser sobre principais erros amadores de quem vai nichar, tá? Os erros que a maioria das pessoas comete, que são erros estúpidos, tá? Na hora de nichar. E provavelmente vai sair na semana que vem, tá? E eu também quero te dar outro aviso, tá? Eu vou fazer uma mega aula, tá? Eu não sei ainda se vai ser uma oficina, um workshop, se vai ser uma masterclass, mas eu sei que eu vou dar uma aula a respeito de nicho para você criar e dominar seu nicho. Veja, não é escolher, é criar. Porque eu quero te dar essa noção de que você pode ir lá e identificar um novo lugar para você, tá? Então eu vou te dar uma aula sobre como criar e dominar o seu nicho. Essa aula vai se chamar Marco Zero, porque para a maior parte das pessoas, este é o primeiro passo que deve ser dado para você ter um negócio, tá? Então, aula Marco Zero, não sei ainda se vai ser oficina, etc. Mas eu vou dar essa aula. Vai acontecer provavelmente no final deste mês ou no começo do mês que vem. E, enfim, 2 avisos importantes, né? Vamos ter um próximo vídeo, que ainda é sobre o assunto de nicho, erros amadores na hora de definir o seu nicho. Vamos ter essa aula em que eu vou ensinar você a criar e dominar o seu nicho. Aqui embaixo no link da descrição, né? Eu vou colocar o link para você dizer para mim, olha, tem interesse nisso, e eu vou te mostrar quanto custa e como faz participar. Baratinho, tá? R$19,90. E, além disso,
qual que é o aviso que eu preciso te dar também? Se você é aluno da Sociedade do Marketing, se você é membro, se você é associado, você não vai precisar pagar, tá? Então, se você não é associado hoje, faz sua associação que você vai ter acesso gratuito. Se você não quiser dar esse salto de fé aí também, é R$ 49,90 por mês, né? Você tá sendo só preguiçoso. Mas se você não quiser dar esse salto aí de, eu confio no Luiz e por isso eu vou fazer a associação e vou ter acesso gratuito, é só me chamar aí no WhatsApp que você paga R$19,90, participa dessa aula e aí depois você vira associado, tá bom? Então, esses são os 3 avisos, vai? Deixa eu deixar mais ordenado. Próxima semana temos outro vídeo a respeito desse assunto. Vamos ter uma aula no final do mês ou no começo do mês que vem sobre como criar e dominar seu nicho, a aula Marco Zero. E se você é da Sociedade do Marketing, você não paga. E se você não é da Sociedade do Marketing, você paga. Ok? Combinado? Então é isso, galera. Até semana que vem. Espero ter ajudado você com esses conceitos. Espero ter limpado da sua cabeça os conceitos errados que você aprendeu por aí. E a partir de agora a gente segue junto para você aprender de fato a nichar. Até mais.